Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical ou Escola Bíblica, e aí no dia que você estiver assistindo esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar hoje na segunda lição da revista Palavra e Vida, onde falamos sobre verdades inegociáveis, princípios batistas. Hoje, nosso tema é Bíblia, livro humano ou divino. Se alguém perguntasse para você hoje, a Bíblia é um livro humano ou divino? O que você responderia? É uma questão que algumas pessoas duvidam. Sim, porque foram homens que escreveram a Bíblia. Homens inspirados por Deus, que Deus soprou para eles o que deveriam escrever. Então escreveram mediante a sua cultura, a época que eles viveram. Então foi um livro escrito, nós vamos ver daqui a pouco, por cerca de 40 homens. Porém, é um livro divino, sagrado, é a palavra de Deus. Então já estou até respondendo a pergunta. Nós vamos ver os fundamentos para esse questionamento logo em seguida, nessa lição de hoje, se é um livro humano ou divino. Eu creio que é um livro divino, um livro que fala o que a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, desde já, Deus abençoe. Vamos então fazer uma oração, nós vamos orar, clamando pela sua vida, sua família, minha vida. Também por esse estudo que Deus fale aos nossos corações, nos dê cada vez mais desejo de buscar conhecimento na palavra. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou. Cuida, Deus, de cada família que está nesse momento reunida, aqueles que também estão sozinhos, mas que o Senhor esteja presente na vida de cada uma dessas pessoas, seja enchendo a eles do Teu Espírito Santo. Fale aos corações, mude nossas vidas, toma, ó Deus, todo o nosso entendimento, que nós possamos nos firmar no que a Tua palavra nos diz. Muito obrigado por tudo, fale aos nossos corações nesse tempo. Amém. Vamos lá. O estudo ele tem alguns textos básicos, nós vamos lendo eles de acordo com o tópico que for lido, tá bom? Mas ele inicia, a introdução dele conta uma história, né? Eu não vou ler tudo, mas conta uma história sobre um menino onde a mãe se preocupava muito com o filho e incentivava ainda a RBD na escola bíblica. Porém, ela não ia, ou seja, ela falava, olha, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É isso? Então, ela sempre orientava e instruía a criança, para o menino, para ir na EBD, mas ela não frequentava. E, pelo fato dela não ir, ela sempre, na hora do almoço, ali do domingo, ela queria saber como foi a escola bíblica, o que foi falado, o que o menino aprendeu. Então, em um certo momento, o menino chateado já com essa situação, ela pergunta como foi a aula de hoje. E aí o menino entusiasmado diz, olha, foi uma coisa linda, mãe, maravilhosa, você precisava estar lá. E aí ela se empolgou, conta, foi sobre Moisés, e aí o menino falando, foi sobre Moisés no Egito, e aí ela conta, então, aí o menino falou, vou resumir, olha só. A professora disse que Moisés foi um grande líder que saiu do Egito com o povo de Deus, mas na frente dele tinha um mar vermelho. E aí eles não podiam atravessar. Aí a mãe pergunta, mas o que ele fez? Conta, meu filho, conta. E ela muito desejando aprender, conhecer, né? E aí o menino disse, olha, Moisés pegou o celular, ligou para... Moisés pegou o celular e ligou para os engenheiros. Então os engenheiros chegaram, engenheiros do Egito, de Israel, engenharia de Israel, chegou os engenheiros ali, construtores, montadores, enfim, todo mundo, profissionais, e construíram uma ponte muito moderna, onde ali eles passaram e começaram a atravessar. E em seguida vinha então o exército de Faraó, e aí tinha aquela situação difícil, né, para eles enfrentarem. E aí Moisés pegou o celular novamente e falou, olha, Ministério da Defesa de Israel, venha e livre o nosso povo disso. E aí veio o Ministério da Defesa, e aí jogando bomba, destruíram os egípcios, todo mundo.
E aí a mãe, com a voz trêmula, preocupada, ela diz: eu não acredito que o professor disse isso, meu filho. O menino respondeu: mãe, se você não acredita que foi assim, se eu realmente dissesse como aconteceu e como ela ensinou, é que você não vai acreditar mesmo. Então nós precisamos crer no que a Bíblia nos diz. Pode parecer que é impossível, mas diante do poder do nosso Deus, é possível que tudo aconteça. E tudo que está escrito aqui, na palavra de Deus, é verdade. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. É a palavra de Deus. É o que nos orienta em como devemos viver. Eu costumo dizer que isso aqui é o nosso manual de como viver a vida cristã. Você cristão, isso é um livro divino, isso é a palavra de Deus. Quantas vezes você leu a sua Bíblia? Quantas vezes você leu o Novo Testamento? Se você crê em algo e não conhece o que você crê, é necessário que você reflita e busque cada vez mais conhecimento através da palavra do Senhor. Busque se aprofundar nesse livro. Esse livro vai mostrar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, o que é viver por Cristo. Esse livro vai mudar a sua vida. Leia esse livro, que é a palavra de Deus, a nossa Bíblia. Tá bom? Então vamos seguir. Nós precisamos então cada vez mais entender e buscar conhecimento na palavra. O primeiro texto base está lá em 2 Timóteo. Vou pegar aqui, 2 Timóteo 3, versículo 16. É um texto bem conhecido que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e para instruir em justiça. Nossa, se os irmãos estiverem ouvindo o barulho, eu ouvi o cachorro do vizinho que tá gritando, tá bom? Vamos seguir. Então a Bíblia é o livro das revelações. Algo interessante para nós pontuarmos nesse ponto é o seguinte: se a Bíblia é o livro das revelações, as pessoas hoje, nós vivemos um evangelho onde as pessoas duvidam não, creem. Muitas revelações têm sido feitas nos templos. Meu irmão, o que tinha que ser revelado foi revelado na palavra, através de Jesus. Então, Deus fez isso de várias maneiras, em vários momentos. Aí uso até alguns textos aqui, né? Que Paulo falou, Deus inspirou pessoas a escreverem sua revelação. Olha o que em Hebreus fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Tinha que ser revelado, Deus nos falou pelos profetas e a nós falou através de Jesus Cristo. Ok? Também encontramos a revelação de Deus na natureza, em sua obra criada, conforme o salmista. Os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia, como está aqui, é o registro da revelação. Ela é a palavra de Deus. É a premissa, né? A base da nossa fé é o que está na palavra. Eu gosto de falar, e principalmente na igreja, que se um dia eu, pastor Daniel, estiver pregando algo fora da palavra, que os irmãos me repreendam. Porque a nossa função, não só como pastor, mas como cristão, é pregar apenas o que está na palavra. E apenas na palavra até errado eu dizer, porque a palavra ela é suficiente para nós. Ela é a revelação de Deus para cada um de nós. Ela é a autoridade divina, ela é inerrante, ela não tem erros. Então tudo que está na palavra é o que nos orienta que deve ser feito, é o livro das revelações. E aí o texto é bem claro quando diz assim, olha, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. E aí 17, que não está aqui na lição, nesse tópico, mas fala assim, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, como eu disse, as escrituras
são um registro da revelação de Deus, mas também elas são, como eu disse, nosso manual de como viver uma vida no Evangelho de Cristo Jesus. Então busque o conhecimento da palavra, porque ela é o livro das revelações. O que tinha que ser revelado foi revelado na palavra. Ok? Ponto 2. Bíblia, um livro humano com mensagem divina. Lucas 1, capítulo 1. Versículo 1, desculpa. Lucas 1, versículo 1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós. O que esse ponto fala, né? A Bíblia é um livro humano com mensagem divina. Fala ali que 40 homens escreveram a palavra, foram inspirados por Deus. Hoje nós até falamos, né? É o modo de nós dizermos que hoje nós estou inspirado. Mas Deus não inspira nenhum homem mais para escritura nenhuma. Temos muitos comentários bíblicos, mas feitos por homens, não foram inspirados. Nós somos iluminados por Deus para entender o que a palavra dele nos orienta. Então nós somos iluminados a entender e a pontuar, esclarecer ao que a palavra de Deus nos diz. Certo? A Bíblia foi escrita num período aproximadamente de 1600 anos. Esses homens receberam a capacitação para escreverem as Escrituras, certo? E foram homens de diversos lugares, em diversas épocas, que chegaram e isso tudo, como diz aqui no texto, né? Que é uma narração coordenada dos fatos. Mesmo homens de culturas e épocas diferentes, tudo direciona para Jesus Cristo e tem uma perfeita harmonia, porque nosso Deus é perfeito. Então é um livro escrito por homens, mas com uma mensagem divina. Billy Graham já dizia, né, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá sair amanhã. Constantemente temos vivido o que a Bíblia diz. Então, assim, é uma Bíblia que foi feita por homens, através de um concílio, e ali fechou o cânon, que quer dizer as escrituras, né? Cânon quer dizer a vara de medir, né? Conduta, para a nossa conduta, como se fosse hoje, trazendo para os irmãos. Então, o livro humano com mensagem divina, então creia nesse livro, creia no que está escrito nele. Procure conhecer o que está escrito nele, porque é um livro divino, a mensagem é divina. Terceiro ponto, um livro para ser bem entendido. 2 Timóteo, vamos voltar lá em Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Irmãos, o cachorro não para, então vamos seguir assim mesmo, tá bom? 2 Timóteo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um livro para ser bem entendido. Nós vamos... Aqui aí o estudo ele fala sobre uma colcha de retalhos, né? Quando ela é feita bonitinha, arrumadinha, ela é uma colcha legal, bonita, fica linda. Agora quando é feita de qualquer forma, fica horrorosa. E basicamente é isso. Hoje, infelizmente, temos tido muitas más interpretações da palavra. Por alguns motivos. As pessoas querem justificar os seus erros, os seus pensamentos e até suas atitudes. As pessoas querem definir o que é bom para elas na palavra. Então pegam versículos fora do contexto e aí trazem para uma situação totalmente diferente da que a palavra de Deus nos orienta. Porque a palavra de Deus ela precisa ser entendida historicamente. A palavra de Deus ela precisa ser entendida culturalmente e trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Então nós precisamos entender o que as palavras dizem. Muitos pregadores gostam de buscar a palavra no original, no grego, no hebraico, no aramaico, para ter o sentido verdadeiro do que ali aquele texto diz.
Então, por exemplo, um texto bem conhecido, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que, sim, não vai faltar pão e tal, mas esse texto não é especificamente porque o Senhor meu pastor, nada me faltará, então eu não vou passar necessidade, essas coisas. Não, não é nesse sentido. No original, o Senhor meu pastor, nada me faltará, porque a presença de Deus me basta. Então, ela é suficiente para mim e com isso, nada me falta, porque eu já tenho tudo que eu necessito, que é a presença de Deus. Então, assim, alguns textos que nós tratamos no original, eles trazem um significado, um sentido, às vezes um pouco diferente. Por isso que nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Então, se você um dia não entender o que está escrito, procure ajuda, leia um bom comentário, procure o pastor Daniel, se eu puder te ajudar. Mas não fique com a dúvida. Tente buscar ali o contexto histórico, o contexto social daquela situação. Então, precisamos entender o que a palavra de Deus diz e não usar um texto sem contexto. Tem uma frase humana aí que diz, né, o texto sem contexto vira pretexto. Se eu não me engano é isso. Então é isso. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus está nos orientando. E aí no finalzinho que fala algo bem interessante. Nem todos os atos e atitudes de personagens bíblicos devem ser repetidos por nós. É preciso saber se existe algum mandamento, princípio ou ensino que nos leve a repetir seus atos. É preciso que entendamos as promessas. São para todos ou foram promessas particulares e já cumpridas. Enfim, é preciso que conheçamos as regras de interpretação e lidemos com cautela, prudência com o que temos de mais precioso, a comunicação divina, que é a revelação do Senhor por amor a nós. Existe uma figurinha nas redes sociais, se eu não me engano, é assim, é uma pessoa falando, Deus, fala comigo, me revele algo, me mostre o que o Senhor quer. E aí, é uma ilustração, né? Mas aí vem uma mãozinha do céu assim, entrega um bilhetinho a ela, e lá no bilhetinho deve escrito assim, tudo que eu tinha que revelar eu já revelei, leia a Bíblia. Então leia a palavra, conheça a palavra, busque entender o que está dizendo e traga para a sua vida. Uma frase que é muito interessante e é bom nós pensarmos, ao ouvir e ao ler isso, como que eu vou colocar isso em prática? Então, se for necessário, eu particularmente, eu gosto muito de riscar a minha Bíblia. Minha Bíblia, quase tudo é dessa forma. Toda grifada, riscada, escrita, entendeu? Então assim, eu gosto de escrever, de marcar, para que eu venha entender melhor. Então, se for necessário, busque esse conhecimento, busque entender mais. Use técnicas que você possa, dentro do texto que você leu, entender o que o Deus quer e colocar aquilo em prática para o seu dia a dia. Tá bom? Então, Bíblia é um livro para ser bem entendido. Por último, a Bíblia é um livro para ser vivido e proclamado. Voltamos lá em 2 Timóteo. O cachorro não para. Mas vamos seguir. 2 Timóteo 3, versículo 10. Diz assim, tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. E aí, o outro texto que eu li no início, pela Escritura divinamente inspirado, proveitorio para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Aí, finalizando, o último ponto, a palavra de Deus foi dada com um objetivo, fazer conhecer o propósito de vida em Cristo, com Cristo. E aí, Cristo é a própria vida. Vida na expressão máxima, né? Jesus veio para compartilhar conosco a vida de Deus. Isso é a vida eterna. E aí João escreve, né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
João 17, 2 e 3. Então, conheça a palavra. Aprenda sobre Jesus. Aprenda sobre Deus. Aprenda sobre a palavra de Deus. Ou seja, finalizando, a Bíblia é a palavra de Deus. Leia a Bíblia como a palavra de Deus que estará te orientando o que você deverá fazer. Ela vai te dar conhecimento, mas também sustento para a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. É tempo de reafirmar nosso compromisso com a palavra de Deus. Não negocie sua convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então que você possa cada dia mais buscar conhecimento, orientação na palavra, que você cresça cada dia mais espiritualmente. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Estamos encerrando aqui nosso estudo bíblico dominical ou no dia que você estiver assistindo. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Forte abraço.